O assunto agora no Agricultura BR, aqui no canal do Boi, é a reforma tributária. E para quem é leigo, pelo menos, mas que tem sempre atuado e apurado situações que impactam o agronegócio, é um dos temas mais controversos que nós já identificamos por aqui. E, ao contrário do que se pensa, aparentemente traz ou trará uma complexidade ainda maior para o cenário tributário. Para saber como que fica realmente agora esses impactos da reforma tributária sobre os setores da economia de uma maneira geral, mas claro, principalmente no agronegócio, nós vamos conversar agora com o advogado tributarista Eduardo Berbigier, que participa do programa conosco aqui nesta tarde de sexta-feira. Eduardo, obrigado pela sua participação. E a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: essa reforma tributária, que tem ali um prazo de aplicação absolutamente muito elevado, né? Não vai dar para a gente ver a finalização dessa aplicação dessa reforma tributária, como ela foi aprovada. Mas o que ela pode representar para os setores produtivos aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. A reforma tributária, ela está muito confusa, né? Nós não temos as principais informações ainda e detalhes muito importantes com relação à implementação da reforma tributária. Ela foi aprovada de uma forma muito rápida, muito assodada, né? Com pouca discussão, no nosso entendimento, com pouca discussão com os setores produtivos. O Congresso aprovou a jato isso, e, na verdade, nós não temos ainda a maioria das informações. A reforma ela foi uma aprovação genérica. Então, o que nós podemos ver? Para o setor do agronegócio, principalmente. O setor do agronegócio vai ter uma redução de 60% nas alíquotas dos tributos. O que a reforma tributária basicamente vai instituir como novidade? Nós vamos ter dois tributos, basicamente, principais, e o imposto seletivo, que é chamado imposto do pecado, que é sobre os bens de consumo nocivos para a sociedade e para o meio ambiente. Então, como que isso vai ficar? 3 tributos federais que existem hoje, PIS, COFINS e IPI, vão deixar de existir e vão ser substituídos pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E um tributo estadual e um municipal, que são o ICMS e o ISS, vão deixar de existir e vão ser substituídos pelo IPS, Imposto sobre Bens e Serviços. Na prática, o que isso significa? O governo está falando de uma alíquota conjunta desses tributos de 27,5%. É a alíquota mais alta do mundo. Hoje a alíquota mais alta é da Hungria, de 27%. Então, é uma alíquota, uma carga muito alta, é altíssima. Então, provavelmente, vários setores vão sentir um aumento da carga tributária. E o agronegócio é um dos principais. Por quê? Hoje, nós temos uma situação, o agronegócio tem uma situação muito privilegiada em termos de PIS, COFINS e ICMS, porque o agronegócio produz alimentos, produz gêneros essenciais. Então, nada mais justo que se desonerem esses gêneros essenciais para que a população tenha mais acesso e com um valor menor. Hoje, para vocês terem uma ideia, o agronegócio paga, em média, nesses tributos, mais ou menos 4%, então 3,8% a 4%. Se nós tivermos uma alíquota de 27,5%, mesmo uma redução de 60% para insumos e produtos agropecuários, nós estamos falando em 11% de carga. Então, quer dizer, é mais do que o dobro do que a média do setor do agronegócio paga hoje no Brasil. Fora que não existe clareza ainda sobre quais são, porque a lei, a emenda constitucional é muito genérica, ela fala em insumos e produtos agropecuários. Quais são esses insumos e produtos? Qual o conceito? Na verdade, podem ficar alguns produtos essenciais do agro de fora dessa redução. Assim como o imposto seletivo, que é esse que eu falei, vai incidir sobre bens nocivos, pode ser que o governo federal tenha que tributar alguns produtos do agro, como fertilizantes, defensivos, enfim, alguns itens que sejam considerados nocivos para o meio ambiente. Então, na verdade, é uma reforma que foi aprovada basicamente em um mês, na primeira vez no Congresso Nacional, na Câmara Federal, foi discutida rapidamente e aprovada até o final do ano pelo Senado também, e hoje nós temos uma série de interrogações, muito mais dúvidas do que certezas.
Ninguém sabe ainda qual vai ser a alíquota, como que vai ser o comportamento da implementação disso, como que vão ficar os produtos do agronegócio, e isso só vamos saber dentro de 2 anos, porque, como tu disseste muito bem, a reforma começa a vigorar em 2026 e tem a sua implementação final até 2033. Então, nós vamos ter aí leis complementares que vão organizar esta celeuma que foi criada pelo Congresso. E, na verdade, o que já está ruim, ao nosso ver, pode ficar ainda pior na medida que essas leis complementares forem editadas. Doutor Eduardo, tem essa preocupação e uma expectativa com as leis complementares que vão trazer instruções normativas de aplicação. Em quase todo o documento está citando ali que a divulgar, a publicar lei complementar e por assim por diante. Quando eu li o projeto e como ele foi aprovado da reforma tributária, me trouxe a sensação que no caso do produtor rural brasileiro, o produtor rural tem dois perfis. O CNPJ, que é uma empresa já completamente formulada, e também aquele produtor rural que vende no seu CPF, que comercializa, que trabalha em cima do seu CPF. Esse segundo caso aqui, no caso do produtor rural pessoa física, ele não tem condição de existir, pelo menos pelo que eu entendi ali, ele não tem condição de existir dentro dessa reforma tributária, esse novo cenário. É isso mesmo, doutor? Como é que fica a situação desse produtor rural? Não, na verdade, não tem como acabar com a exploração, com a figura do produtor rural, pessoa física. O que vai acontecer, o que a reforma previu até agora, é uma redução, uma isenção para os pequenos produtores, agricultura familiar. Se eu não me engano, ali o teto é 3 milhões e 600 ou 4 milhões e alguma coisa de faturamento anual, que realmente são produtores pequenos, essa agricultura familiar. E o produtor rural, pessoa física, ele vai continuar com a sua atividade normal, só que muitos são contribuintes de CMS, a maioria. Então, isso vai ter mudanças, vai ter impacto na tributação do ICMS, algumas questões federais também, e isso vai ficar bem claro na medida que as leis complementares forem sendo editadas. Mas não vai deixar de existir o produtor pessoa física, até porque hoje mais de 90%, né, da produção rural no Brasil, dos produtores de grãos principalmente, gado, são pessoa física. Então, não chega a 10%, se não me engano, 8%, 6% de produtores pessoa jurídica. O resto são todos produtores trabalhando no CPF. Só para esclarecer aqui, eu estava falando principalmente dos médios produtores que não atuam com CNPJ, mas que atuam como pessoa física em relação às suas margens de rentabilidade, que nesse caso aparentemente ficam extremamente reduzidas. O agricultor familiar, o pequeno produtor, ele vai ter essa manutenção, mas o médio produtor, o pequeno para médio ali, a situação fica difícil para ele, ou não? Sem dúvida. Tanto produtor pessoa física quanto pessoa jurídica. Pessoa jurídica já é uma certeza, né? Mas o produtor pessoa física também vai ter as suas margens comprometidas. Isso sem dúvida nenhuma. Até porque, na verdade, alguns estão chamando de pacote de horrores, né, que o governo está gestando com essa reforma tributária. Isso nós só vamos ter clareza mesmo à medida que a legislação avançar. Hoje, o que se estabeleceu foi de forma muito genérica, então nós temos ali insumos e produtos agropecuários com redução. Qual o conceito disso? Quem vai entrar nisso? Como vai ficar exatamente a questão do produtor pessoa física? Ninguém sabe. Nós só vamos saber no decorrer da implementação das medidas. O que nós temos hoje é que vai haver um aumento de carga, isso é praticamente uma certeza. Até porque o governo federal tem atuado fortemente nessa elevação dos tributos. Nós vimos o que aconteceu agora com a desoneração da folha de pagamento, onde o governo reverteu uma legislação que tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional, que teria competência para legislar sobre isso, e o governo não se conformou com essa redução e editou uma nova medida provisória para voltar, retornar com a oneração maior da folha de pagamento, prejudicando vários setores. Então, imagina, se com uma legislação constituída, estabelecida e que já era clara, o governo tem feito tantas medidas com o objetivo de aumentar a carga e de reverter conquistas dos contribuintes, imagine essa reforma tributária que ela é praticamente um cheque em branco para o governo, ela dá
uma amplitude muito grande para que o governo possa trabalhar em cima dos tributos novos, retirar algumas empresas, alguns setores dos benefícios, incluir, enfim, nada disso tem clareza. Então, nós estamos deixando tanto o Congresso Nacional quanto o governo federal extremamente à vontade para elevarem a carga tributária e, na verdade, eles não vão ter todo o desgaste político de ter que fazer um aumento de tributo, de um tributo que já existe. Porque, na verdade, está entrando um novo sistema tributário, ninguém vai conhecer muito no início os impactos disso, isso vai se dar ao longo dos anos, e quando a população acabar se dando conta do final da reforma tributária, já vai ser tarde, só resta a discussão no judiciário e com muito pouca possibilidade de êxito, pelo que nós temos visto aí na postura dos tribunais até agora, assinando embaixo todos os desmandos dos governos, do governo federal principalmente, e deixando que eles trabalhem com muita liberdade em aumento de carga tributária, muitas vezes atropelando a Constituição e a legislação tributária específica.